Queridos irmãos, nós estamos encerrando hoje uma série de pregações, oração mais que palavras. E combinando esta série de sermões com o novo momento do culto da noite, como nós tivemos hoje, em que nós podemos falar, nós podemos dizer no microfone nossos problemas para que nossos irmãos orem. Mas esse momento de oração não vai terminar hoje, por isso nós convidamos todos a estarem presentes nos cultos da noite da IBP, porque esse momento é só no culto da noite, onde você pode falar. Convidamos você a falar, sim, contar o que está acontecendo, porque a igreja precisa saber, a igreja quer orar por você. É muito bom termos esse momento de comunhão. E estamos também juntos, aprendendo mais sobre oração. Tenho certeza que aqueles que se comprometeram a orar pelo outro durante a semana também cresceram na intercessão, cresceram na oração, tiveram mais intimidade com Deus porque oraram pelo próximo. Então, vamos continuar neste momento agora aprendendo mais sobre oração e nos próximos domingos também compartilhando os nossos pedidos. Oração mais que palavras. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a decepção que muitos de nós têm com a oração. Talvez você já tenha tido um momento de decepção com a oração, como eu já tive, que são situações em que nós oramos e não temos aquilo que nós oramos respondido, não obtemos aquilo que nós pedimos. Deus não responde favoravelmente, ou demora muito para responder. Geralmente essa decepção vem em momentos em que a oração era de urgência, em momentos de desespero, em momentos de crise, em que nós precisávamos de uma manifestação de Deus, nós precisávamos de uma resposta de Deus, e nós oramos e a resposta não veio. E aquilo que nós mais tínhamos medo aconteceu. Nós não vimos a provisão de Deus materialmente. E aí então nós nos perguntamos, para que oração? Se nem sempre Deus não responde, para que oração se naquele meu problema específico eu me ajoelhei, eu clamei, eu gritei e Deus não respondeu? Para que tantos versículos bíblicos em que nós encontramos que Deus vai responder, que o Pai ouve, que tudo que pedirmos Ele vai nos conceder, se quando eu mais precisei, se quando eu mais clamei, eu não vi uma resposta? No momento do grito, o que acontece? Como nós devemos orar? Ou que cuidados nós devemos ter para não nos decepcionarmos com a oração? Será que nós estamos orando certo? Será que nós sabemos o que é oração? Será que nós estamos colocando a nossa esperança em algo que é falho ou em algo que é verdadeiro? E eu quero ler um texto hoje com os irmãos, que é um grito. Um texto hoje que é um grito de alguém que estava em desespero e recorreu ao Senhor. E aí nós queremos aprender com esse grito, o que ele tem para nos ensinar. Eu quero dar com este texto 3 conselhos, para que você não se decepcione com a oração. Convido todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 130. Salmo de número 130. Convido você a ler esse texto, prestar muita atenção. Um texto curto que tanto tem a nos falar. Lembro que alguns meses atrás nós conversamos sobre esse texto nos adolescentes e foi muito edificante. E eu tenho certeza que esta leitura por si só já vai te abençoar. Então vamos ler com toda a atenção o texto da Bíblia, Salmo de número 130. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos.
Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel, e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. É uma oração que na verdade é um grito por socorro, um grito por alívio, um grito para que Deus mude a situação, porque essa pessoa não está bem, esta pessoa na verdade está no fundo, esta pessoa não tem mais a quem recorrer. É o grito de alguém que talvez já tenha tentado de várias outras formas, mas não há solução. E essa pessoa grita ao Senhor. Ela grita, ela ora. E ao fim desta oração, nós vemos que esta pessoa já está dando conselhos para nós, para o povo de Deus. Conselhos para que a gente coloque a nossa confiança em Deus, para que a gente espere em Deus, porque Deus é bom. Então é alguém que está orando e está gritando, e no meio da oração, no meio deste grito, ele encontra Deus, e ele sabe quem é Deus, e ele pode inclusive compartilhar essa fé dele, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do grito. Que fé é essa? Ele fala aqui sobre pecados, ele fala sobre diversos assuntos, mas nós podemos perceber que a situação inicial é de desespero e nós não sabemos o porquê. Talvez alguns sugerem que seja até fruto do próprio pecado pessoal, de algo que ele fez e ele mesmo se colocou em pecado e agora está no desespero. Mas nós sabemos que nem todos os problemas são frutos do nosso pecado pessoal. O mundo é mau, as situações vêm sobre a nossa vida. Mas na verdade o mundo é mau por conta do pecado do mundo. Então é o pecado da humanidade que está causando o mal. E nesse momento de desespero, ele grita, ele fala com Deus. O que eu preciso saber no momento em que eu estou orando? O que eu preciso saber no momento em que eu vou gritar, em que eu vou clamar? Nós vimos aqui nos depoimentos, alguns falaram, oração é me derramar na presença de Deus, é falar, é gritar, é dizer o que eu estou sentindo. O que eu preciso saber nesses momentos para eu não me decepcionar? Para eu não ser mais um que deixou o hábito, o costume da oração por falta de resposta, para eu não ser mais um que deixou às vezes até o convívio com Deus, o convívio com a igreja por falta de resposta, por decepção. O que eu preciso saber para gritar, para orar? Em primeiro lugar, eu preciso saber que eu tenho acesso a Deus em todos os momentos. É algo muito básico que nós aprendemos desde que somos crianças. Qualquer problema, fecha a mãozinha, fecha o olhinho, ajoelha, fala com Deus. Mas no momento da aflição, nós temos a sensação de que Deus não está presente e de que Deus não está ouvindo. E mais, esta pessoa estava na profundeza. E o Deus que está nos céus ouve a oração de quem está perdido ali nas profundezas. Deus não está longe só porque você chegou no fundo do poço. Deus não está longe só porque você está desesperado. Quando eu leio esse texto, eu lembro muito, por exemplo, da oração de Jonas no fundo do mar, no ventre de um peixe, fruto do próprio pecado. E ali Deus ouve. Mas esse desespero, essa profundeza pode ser uma profundidade emocional de uma depressão, de uma doença, de uma falta de dinheiro, de um desemprego, de uma decepção com alguém, uma tristeza profunda, em que você também se coloca nesse lugar de profundidade, no fundo do poço, e só resta clamar ao Senhor, e Ele está te ouvindo, e Ele está com você. Eu tenho acesso. A nossa atitude humana, quando nos deparamos com alguém
que está reclamando, alguém que está com problema, é desviar. Nós temos essa tendência. Você está andando na rua, todo bonitinho, com a sua família, vem um mendigo maltrapilho. Vamos atravessar, que aqui está perigoso. É a nossa sensação, e até como senso de proteção mesmo. Você está na igreja, e chega aquele irmão que sempre pede coisas, porque sempre está com problemas. Você olha ele e a tendência é, opa, eu vou desviar porque eu estou com horário. A nossa tendência é desviar de quem tem problema. E nós aplicamos isso para Deus, como se Deus também desviasse dos nossos problemas e não quisesse resgatar alguém que está no fundo do poço, porque nós somos assim. Mas nós temos que entender que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que ama aquele que está orando. Ele sempre está disposto a salvar. Deus ama gente desesperada que pede ajuda dele. Deus ama quem está no fundo do poço e busca ele. Deus ama. Deus tem um prazer em especial em ouvir essa oração e atender. Deus ama porque Ele quer salvar o pecador, porque Ele quer nos ajudar. Deus tem prazer. Então quando você estiver no meio do problema, pode orar sim, porque Deus está te ouvindo com toda a satisfação. Ele quer que você busque Ele. Ele não vai desviar, Ele não vai tapar o ouvido, Ele não vai fingir que não é com Ele, Ele não vai mandar você buscar primeiro o assessor dos departamentos jurídicos do céu para mandar um protocolo, um requerimento. Não, Ele vai te ouvir diretamente. Não esqueça disso. Muitos deixam de orar no problema, ou fazem uma oração superficial sem fé. Sem fé. Como uma reza, como um costume, como uma tradição. Porque acham que Deus não está ouvindo. Deus está presente, Deus ama. Mas e se o meu problema for fruto do meu pecado? Será que Deus vai me ouvir? Vai. Deus não é aquele pai que te olha e diz, eu não falei, bem feito, agora se vira. Não. Deus é descrito por Jesus no Novo Testamento como o pai que aguarda a volta do filho. E quando o filho volta, desesperado, sem nada, antes mesmo do filho pedir perdão, o pai já corre em direção dele e o abraça. Deus é esse pai que está esperando você pedir, que está esperando você falar. Independente de qual seja a situação e do que tenha acontecido, de qual seja o motivo, a origem desse seu problema. Sendo seu pecado ou não, Deus quer te ouvir. Ore. Confie que Deus está ali te ouvindo. Mesmo nos momentos em que não parece. No momento em que você parece estar sozinho. Porque na desgraça, no problema, os seres humanos acabam se afastando. E quantas vezes a gente já se sentiu sozinho? Ninguém entende meu problema, ninguém entende a minha dor, eu estou sozinho. Eu te digo, se você não está sozinho, Deus está lá. E Ele entende. Porque Ele foi homem e passou por isso. Ele entende, Ele está lá, Ele quer te ouvir. O Deus dos céus, o Deus Criador, o Deus que habita num alto e sublime trono, te ouve na profundeza. E quer que você ore, quer que você clame. Por isso, não esqueça, você tem acesso a Deus. Em todos os momentos, em todas as situações. Ore, ore. Esse texto também está mostrando que quando eu vou orar, eu não tenho nenhum mérito próprio para exigir algo de Deus. Coloquei ali até um King Kong todo orgulhoso da sua força, achando que vai conseguir algo, porque é forte, poderoso e alto. Nós temos falado muito sobre a maneira como nós pedimos ou exigimos de Deus. Semana passada o pastor Nino também frisou esse aspecto na sua pregação. No versículo 3, este salmista diz o seguinte: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos.
É aquela oração de alguém que está desesperado, vai orar e fala: Deus, me salva! E o que eu tenho para te oferecer em troca é... Não, eu não tenho nada para te oferecer em troca, porque eu sou pecador, porque eu peco todo dia, porque eu pensei em uma boa ação que eu fiz, e vem um caminhão de desobediência atrás, me provando que eu não tenho mérito próprio. Você não tem nenhum mérito para poder bater no peito e falar: Deus, me dá porque eu mereço. Porque você é desobediente, assim como eu sou desobediente. A Bíblia afirma isso, todos pecaram. A Bíblia afirma que nós somos pecadores. E nós não podemos exigir nada de Deus, nós não temos o que dar em troca, porque nós pecamos. Ele está falando, se o Senhor fosse fazer uma lista dos nossos pecados e acertos, não sobrava um aqui dentro. Estávamos todos nós ardendo no fogo no inferno, esta é a verdade. Quantos não se decepcionam com a oração, porque dizem: como Deus não me atendeu? Eu sempre dei o dízimo. Como Deus não me atendeu se minha família sempre foi fiel? E na hora de orar fala: Deus, eu te peço este livramento, porque eu sou honesto, porque eu faço tudo direitinho. Deus, eu te peço esse livramento, porque eu venho na EBD, eu te peço esse livramento porque eu canto no louvor, eu te peço esse livramento porque eu leio a Bíblia, eu te peço esse livramento porque eu sou teu servo. E aí o salmista está lembrando: sim, eu sou servo de Deus, mas sou pecador, sou muito pecador. Quantos acham que Deus tem a obrigação de dar coisas para nós? Quando o texto está falando que o principal, aquilo que te basta, Ele já deu, que é o perdão. Ele já te deu o perdão dos pecados. Ele já te perdoou, e é isso. A maior bênção, o perdão, ser aceito por Deus. É uma bênção sem tamanho. E isso veio de graça. E nós ainda achamos que temos o direito de exigir. E isso é ensinado por alguns pastores em algumas igrejas. Exija, fale para Deus o que você quer. Exija agora, porque Ele tem obrigação de te dar. Ele não tem obrigação de me dar nada. E Ele já me deu tudo de graça. Ele não tem obrigação de me dar nada, absolutamente nada. Porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Meu irmão, Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a sua oração lá na profundeza. Não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus. Deus vai te ouvir por aquilo que Jesus fez, e não você. E o texto bíblico é bem claro. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Romanos 3, 25, 26. Deus te aceita, Deus aceita a sua oração por conta daquilo que Jesus fez. Pela morte de Jesus, porque Jesus foi castigado, e não por aquilo que você fez ou vai fazer. Não use barganha, troca na sua oração, porque o resultado disso é decepção. É decepção. Você vai exigir algo que você não tem condição de exigir. E você acha que Deus tem que te dar algo que Deus não tem obrigação de te dar. Esqueça este ensinamento. Esse ensinamento é errado. O salmista não está exigindo nada. Ele está dizendo que Deus perdoa e por isso nós tememos. A pessoa que vai orar e se sente perdoada de graça, ela teme o Senhor. A pessoa que vai orar e acha que tem mérito próprio para exigir, o relacionamento já é de cobrança. Já é um relacionamento de patrão com empregado. Não tem nada a ver com o temor a Deus que a Bíblia prega. Se eu vou temer a Deus na minha oração, eu tenho que saber, eu sou um perdoado. E se eu tenho esse direito de orar, é porque Jesus me garantiu, e não eu.
por isso, na sua oração, se reconheça como pecador. Você vai gritar, você vai clamar, fale para Deus: eu estou clamando porque Jesus me garantiu isso, mas eu não mereço. É uma oração pela misericórdia, é uma oração pela demonstração de amor não merecida, é uma oração pela salvação não merecida. E você termina essa oração e o seu coração continua em paz, porque o principal Deus já te deu, que é o perdão. Você termina essa oração e mesmo que não houver uma resposta imediata ou do jeito que você acha que deve ser, você continua em paz com Deus, porque você sabe quem é Deus e o que Ele fez por você. E você sabe que Ele já fez muito mais do que você merecia. Então você continua em paz com Deus, mesmo Ele não respondendo da maneira que você acha que tem que responder. Nós não merecemos, você não merece, eu não mereço. Não tente exigir nada de Deus. Você vai se decepcionar com o resultado dessa oração. Mas esse texto também está mostrando que eu preciso aguardar a ajuda de Deus, eu preciso aguardar a resposta de Deus com esperança. No versículo 5, nós lemos: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra. Ele aguarda, ele espera ansioso, e tem que estar ansioso mesmo, porque você quer muito a solução do problema, e não tem problema estar esperando e já vendo a solução, e falando: Deus, manda a solução, ok. Mas nós erramos quando esquecemos que parte da vida com Deus se relaciona com a esperança e a espera. Versículo 7, povo de Israel, põe a sua esperança em Deus. Espere em Deus. Nós fazemos parte já de uma geração que alguns chamam de geração delivery, em que tudo é para ontem. Tudo é para ontem, nós não esperamos mais nada. Nós pedimos uma pizza, e se ela não chegar em 20 minutos, a gente não paga. Não é verdade? A gente quer alguma coisa e a pessoa fala: não, eu não posso te mandar hoje. Pode sim, manda o motoboy, tem que chegar e tem que chegar. E tudo tem um prazo limitado. A gente faz uma compra, está lá no site, de 2 a 5 dias, mas a gente quer que chegue antes. Ai da empresa que chegar no limite. Nós estamos conversando com as pessoas lá no Facebook, e tem uma coisa que diz que a pessoa visualizou a sua mensagem. E ai da pessoa se não responder instantaneamente. Só que nem sempre a gente pensou para responder, nem sempre a gente tem tempo. Mas são coisas, são mecanismos da nossa vida que fazem com que a gente se torne impaciente, que a gente exija as coisas de imediato, que a gente não espere. Não existe mais espera. Eu falo isso trabalhando com adolescentes, não existe mais a noção do esperar. É já, é agora, eu quero agora. E nós nos comportamos assim também com Deus. Nós queremos a ajuda de Deus já, como se a oração fosse uma varinha mágica, em que eu aponto para o que eu quero, falo uma palavra de poder, e aquilo acontece imediatamente. Mas a vida com Deus não é assim. O nosso desespero é porque nós temos esse senso de que o tempo está passando. O tempo está passando. Mas Deus é eterno. Então parece que para Deus é fácil, porque Ele é eterno, não vai mudar. Mas para mim o tempo está passando, a doença está avançando, vai haver óbito. O tempo está passando, vai virar fome, vai vir o problema, e o tempo está passando, mas Deus é eterno. Mas para mim o tempo passa, para mim eu envelheço, para mim eu morro. Esperar é confiar. Mesmo Deus sendo eterno e você estando preso a uma escala de tempo em que há um envelhecimento, o progresso do problema, esperar é confiar. Porque o Deus que é eterno, Ele também te fez eterno. O Deus que é eterno te deu a salvação para uma vida eterna. E esse Deus que é eterno afirma que os problemas vão ser solucionados.
E confiar é saber que a maneira dele ser solucionado e o tempo desse problema ser solucionado é no tempo de Deus, que é o melhor. Sendo hoje, sendo amanhã, sendo na eternidade. A espera é confiar, esperança é esperar com fé, esperança é ter certeza de que algo vai acontecer, esperança em Deus é ter certeza de que Ele vai solucionar. E a figura usada pelo salmista para explicar isso é muito rica, porque ele fala que ele espera Deus, ele espera a ajuda de Deus, mais do que os guardas esperam o amanhecer. Ele está lembrando daqueles que montam guarda à noite, para vigiar o portão, a muralha, a cidade, e estão no seu turno noturno. Quando amanhecer, eles deixam o serviço e vão descansar. Mas tem cada madrugada que parece que não vai amanhecer nunca. Tem madrugada que parece que é eterna. E quando a gente está com dor, quando a gente está aflito, quando estamos em meio ao problema, tem madrugada que parece eterna. Imagine se você, com um guarda cansado, em pé, montando vigia, esperando amanhecer, parece que não vai chegar nunca. Mas o guarda tem uma certeza absoluta de que vai amanhecer. É certo que vai amanhecer, por mais que demore, por mais que a hora no relógio pareça não passar, vai amanhecer, isso é certeza. O sol vai raiar, amanhã vai chegar e ele vai descansar, o turno vai acabar. E ele espera e ele está ansioso para que isso aconteça. Está demorando, está triste, está chato, está complicado, mas ele sabe que amanhã vai chegar. O salmista diz que ele até está mais ansioso ainda, porque o problema é grave, não é um mero cansaço físico, o problema é grave. Ele precisa de uma ajuda imediata, e a madrugada da vida dele está parecendo eterna, mas ele tem a certeza de que vai amanhecer para ele. Isto é certo, é promessa de Deus, vai haver um livramento, vai haver uma resposta, Deus vai vir, Deus vai agir, Deus vai mudar a situação, Deus vai dar a cura, Deus vai dar o sustento, Deus vai ajudar. Só que isso pode acontecer de imediato, isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer daqui a 10 anos, isso pode acontecer só na eternidade, mas há uma certeza, vai amanhecer. O salmista não viu a resposta da oração dele. Não é como em outros salmos que nós lemos, eu orei e Deus me respondeu, Deus me deu a vitória. Não, ele não recebeu. Ele está no abismo, ele grita, ele pede, ele fala sobre Deus e ele dá conselhos, mas ele não recebe. Ele não recebe o que ele está pedindo. Ele ainda está no abismo, ele ainda está na profundeza, mas ele tem a certeza de que Deus vai tirar ele de lá, cedo ou tarde. Em algum momento Deus vai tirar ele de lá, é certeza, porque Deus prometeu. Deus vai responder, Deus vai agir, Deus vai dar vitória, certeza. O que precisa é esperar, esperar. Quantos textos bíblicos não falam sobre esperar? Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Nós gostamos da segunda parte, mas da primeira não. Conhecemos pessoas que oraram por 10 anos, 20 anos, 40 anos, e só depois de 40 anos obtiveram uma resposta. Quantos casos assim, de conversão de familiares? Esperei, eu persisti, eu esperei. Perseverança no meio do problema, perseverança em oração. Deus não respondeu hoje, Deus não respondeu amanhã, faz 1 mês que eu oro pelo meu emprego, faz 1 ano que eu oro por essa doença, Deus não respondeu, mas Ele vai responder, promessa, seja perseverante. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento.
E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Esperar, ser paciente. Quantos que estão decepcionados com a oração, já pararam de orar porque são impacientes? Porque acham que tudo tem um prazo determinado, mas o seu prazo próprio e não o de Deus. Porque querem a resposta para ontem. Quantos já se decepcionaram com a oração? Porque esperaram e a doença avançou e houve a morte. Quantos se decepcionaram com a oração porque esperaram, o emprego não veio e os filhos precisaram mudar de colégio e a vida teve que se reestruturar. Mas a Bíblia é muito clara. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Ele aprecia a sua espera e a solução vai vir agora ou na eternidade, mas vai vir. Aqueles que faleceram firmes no Senhor, a solução já veio. Para você que está com problemas hoje aqui, Deus está te sustentando, mesmo no meio do problema. Deus está te abençoando. Mas e a solução? E a resposta? E a vitória? Vai vir, é chegado. Assim como amanhã vai vir, a resposta vai vir, a solução vai vir. Mas cabe a você esperar em oração. Por isso, oração é o momento em que nós abrimos o nosso coração para Deus. Confiamos em Deus e esperamos pacientemente. Pode orar de novo pelo mesmo problema, mas é claro, ora, fala com Deus, mantenha a sua comunhão, fale do que está incomodando seu coração, mas não desista, continue orando. Por este salmo, a oração é um momento de fé, é um momento em que eu reconheço os meus pecados e clamo pela misericórdia de Deus, e um momento onde eu exerço a minha paciência. Oração com fé, oração sincera, oração paciente. Conheça a Deus, saiba que Deus é um Deus de amor. E você não vai se decepcionar. Ore como o salmista. Talvez você possa até dar conselho para os outros, assim como o salmista deu. Porque aquelas pessoas que esperam em oração compartilham a sua esperança com os outros. As pessoas que esperam compartilham a sua fé com os outros. As pessoas que esperam compartilham quem é Deus com os outros. Com certeza, se você tiver essa atitude do salmista, você também vai compartilhar a fé e ser bênção para os demais. Vamos então agora orar. Te convido a baixar sua fronte e orar. Orar com a certeza de que Deus está aqui e está te ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que talvez esteja na profundeza. Você que está com algum problema que parece impossível de ser solucionado, você que está desesperado, Deus está aqui. Abra seu coração agora, você sozinho, na presença do Senhor, abra o seu coração e fala: Deus, na profundeza onde eu me encontro, eu busco a Ti, me ouve, Deus, grita para Deus, fala com Deus, Deus me ouve, me salva, Deus, eu te entrego tudo, eu preciso de Ti, fala isso para Deus, clame pela misericórdia de Deus, tenha a fé de que Deus está aqui te ouvindo. Quero também falar para você que está orando por algo há muito tempo e esse algo não vem.
Você que está clamando, agora é hora de você renovar a sua esperança, porque eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei a resposta de Deus para esse seu pedido. O que eu sei é que a vitória é garantida. Você confia nisso? Então clama a Deus por paciência, porque paciência é fruto do Espírito. E o Espírito Santo vai produzir isso no seu coração. O Espírito Santo vai te dar condições de continuar firme com Deus, mesmo que aquilo que você está pedindo não venha. Mesmo que seja para daqui a muitos anos você descobrir que isso nem era bom para você. Se você for paciente, você não vai perder o seu tempo. Você vai exercer a sua fé e crescer com Deus. Pede para Deus: Deus, renova minha paciência, porque já está acabando. Pai, me ajude a permanecer firme. Senhor Deus, é tão bom saber que o Senhor está aqui. E é tão bom saber que por mais atribulado que esteja o nosso coração, o Senhor está nos ouvindo. Mesmo que aquilo que nós estamos vivendo seja consequência da nossa maldade, do nosso pecado, o Senhor ouve o nosso grito. É tão bom saber que temos a Ti como nosso Salvador, um Deus amoroso, misericordioso. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados que nós temos. Obrigado, Pai, pela Tua ajuda constante, pelo Teu sustento. Agradecemos porque nós podemos pedir e fazer esta oração. Isso foi conquistado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, obrigado e obrigado. Renove a nossa fé, Pai querido, a nossa esperança. Se tem alguém aqui que já desistiu, Deus, que o Senhor faça o Teu milagre, e coloque a fé neste coração, a esperança, a certeza de uma vitória futura. Pai querido, fale no coração de todos nós aqui, para que a gente continue firme, confiando e orando sem cessar. Fale ao coração dos decepcionados, ó Pai, com a oração, e que hoje haja uma mudança de atitude, que eles possam recorrer a Ti para todas as coisas, ó Pai querido. E o nosso pedido humano é sim para que a resposta venha já, porque o nosso grito é por socorro, Pai. Por isso, solucione os problemas daqueles que estão aqui clamando e pedindo. Solucione, Pai, solucione, em nome de Jesus. Nós estamos pedindo como filhos, solucione. Mas nós declaramos que vamos continuar confiando no Teu nome, mesmo que a resposta demore. Porque nós temos a certeza da vitória garantida por Cristo Jesus. Nós oramos assim, Pai eterno, no nome deste nosso Salvador tão querido. Amém.